A Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento foi iniciado e liderado por Martinho Lutero, que era um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e algumas questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Martinho Lutero foi responsável pela criação de várias igrejas, porém todas elas sem a autoridade do Papa. Contexto religioso na Europa. Na Europa, no século XVI, ocorreram profundas transformações, tanto econômicas, sociais, políticas e culturais. Na religião, por outro lado, ocorreu uma perda de força a partir do movimento renascentista, que consolidou a ideia do homem no centro de todas as coisas. E também o movimento renascentista trouxe um revigoramento, um fôlego para a arte, assim trazendo de volta o legado das culturas clássicas, trazendo uma nova forma de enxergar o mundo e de ver as coisas. E essa ideia foi difundida a partir da criação da imprensa. Na Igreja Católica, por outro lado, ocorreu uma grande perda de credibilidade, muito por conta das grandes riquezas, grandes quantidades de terras e muita influência em si sobre a população. E aí a população começou a se questionar o porquê da Igreja Católica ter toda essa influência, todo esse poder, sendo que quem deveria ter esse poder seriam eles. Mas aí eles começaram a se questionar e a Igreja Católica começou a perder o seu crédito. Então sua influência foi diminuindo. E nessa confusão toda ocorreram grandes nomes como John Wycliffe e Jane Hus, que são considerados precursores do movimento renascentista. Os principais nomes da reforma foram João Calvino, de 1509, Thomas Müntzer, Martin Bucer e Jan Hus, de 1369 a 1415. O que os reformadores defendiam? Eles faziam críticas à Igreja Católica, à venda de indulgências, e acabaram que eles ajudaram a restaurar a Igreja Católica. As principais intenções eram mediar o encontro dos fiéis com o livro sagrado, já que este próprio não era traduzido pelos padres. Vai começar a surgir os movimentos de questionamento da Igreja Católica. Um deles é o luteranismo, de Martinho Lutero, que vai surgir na região que nós conhecemos hoje como Alemanha. Só que naquela época fazia parte de um gigantesco império com poder descentralizado, conhecido como Sacro Império Romano Germânico, sob a liderança do imperador Carlos V. Martinho Lutero, ele era um monge católico, que ele vai criticar os costumes da igreja. Então ele critica a simonia, ele vai criticar a venda de indulgências, ele critica o nicolaísmo, que é a falta de vocação. Então ele vai achar que o clero não tem mais vocação de estar ali. Pois bem, ele vai criticar ferozmente todas essas coisas. Em 1517, ele vai escrever um documento conhecido como as 95 Teses de Martinho Lutero. E imagine que essas 95 teses é um texto com 95 apontamentos, 95 questionamentos, que vai ser contrário aos costumes dos dogmas da igreja. Ele vai publicar esse documento, vai expor esse documento e, obviamente, a igreja não vai gostar nada disso. Então ele acaba sendo descomungado e condenado à morte pelo Papa e pelo próprio imperador Carlos V. Enquanto Lutero ele fugia dos policiais, por conta dos seus atos, ele passou a Bíblia do latim para o alemão e resolveu criar sua própria religião. Então ele criou o luteranismo, uma religião que nasceu em meio às questões sociopolíticas, e ele juntou muitas pessoas, inclusive alguns príncipes da Alemanha. O nome protestante vem porque em 1529 alguns líderes da sua religião saíram nas ruas para lutar a favor de Lutero. Alguns princípios da religião eram exclusão de imagens sagradas, a fé como salvação, a livre interpretação da Bíblia, que era algo que a Igreja Católica era totalmente contra, e a verdade religiosa, que era encontrada somente na Bíblia.
No sacramento da Igreja Católica, Lutero continuou somente com o batismo e a Eucaristia. Em 1546 a 1555 ocorreu uma guerra entre os luteranos e os católicos que terminou com a legalização do luterismo como uma religião oficial de um determinado território. Só que aí, o que é que acontece? Ele vai receber a proteção de nobres dentro da Alemanha, e durante esse período que ele fica escondido para não ser capturado pelas tropas e pelos seguidores da Igreja Católica, ele escreve os princípios básicos do luteranismo. Então, para ele, a salvação vai ser única e exclusivamente pela fé, e para a Igreja Católica seria por meio dos bons costumes, da boa ação, da caridade, e para ele seria somente pela fé. Lutero também vai traduzir a Bíblia para o alemão. Ele vai defender que a leitura e interpretação da Bíblia seria para todos. Ele suprime também a questão de santos e imagens, então para ele esses ícones eles serviam mais como artigo comercial do que como artigo religioso. Ele também defende o fim do celibato dos sacerdotes ao não seguimento da autoridade papal. E a Igreja Católica ela tem sete sacramentos, e ele vai defender apenas 2, que é o batismo e a Eucaristia. E o ponto mais importante é que ele defende que a Igreja tem que ser submissa ao Estado. Então, quem manda na Igreja são os governantes. E, obviamente, quando você defende interesses desses grupos, você vai receber o apoio de grande parte da nobreza alemã. E essa grande parte da nobreza alemã, ela não está interessada apenas na salvação, né? Ela está interessada também nas terras da Igreja. E aí vai receber o apoio de camponeses que também têm interesse nas terras da Igreja. Só que eles pensam assim: a gente vai ter acesso às terras da Igreja, a gente vai fugir dos impostos feudais, a gente vai ter uma vida melhor no luteranismo. Só que o Lutero não reconhece isso e defende os nobres. Então, isso inclusive gera uma guerra civil, né? Que de um lado tem a nobreza defendendo o luteranismo e os camponeses vão ser comandados por Thomas Müller, e vão criar uma nova religião, que é a Anabatista. E essa guerra ela vai gerar nada mais, nada menos que a morte de 100.000 camponeses. E Martinho Lutero vai ficar, né, do lado da nobreza, dos nobres. João Calvino, mais conhecido como Calvino, nasceu na França em 1509. Seus pais eram ligados à religião, então ele acabou recebendo uma educação religiosa e ele ganhou uma bolsa de estudos em Paris, onde ele acabou sendo expulso por ter sido coautor de um discurso favorável ao protestantismo. O calvinismo foi uma doutrina religiosa iniciada por Calvino na Suíça, onde surgiu após a Reforma Protestante no século XVI. Não é somente um conjunto de doutrinas, mas incluiu concepções específicas a respeito do culto, da liturgia, do ministério e do evangelismo. Considerado um dos primeiros teólogos alemães da época da Reforma, Milton foi um crítico radical da nobreza e defendia os princípios de igualdade, solidariedade, humildade e divisão de bens. No fim das contas, apesar de ter sido discípulo de Lutero, Milton se revoltou contra ele por questões ideológicas. Entretanto, visto que Lutero era um defensor da nobreza alemã, que o acolheu após sua perseguição pela Igreja Católica, Thomas Milton acabou se afastando do luteranismo. Dessa forma que criticava a propriedade privada dos nobres feudais, Milton se opunha à riqueza da Igreja Católica. Para ele, a essência do cristianismo estava na humildade e ação de graças,
Assim, não demorou para que o religioso se tornasse adepto do milenarismo e crítico radical da elite. Unindo religião e política, o teólogo lutou pela desestruturação do feudalismo. Curiosamente, essa postura radical de Milton se tornou ainda mais evidente após seu contato com os anabatistas. Ele era um defensor do uso de força e armas para tal. Assim, o estado perfeito da humanidade seria aquele sem propriedade privada e instituições estatais, governado por Deus e o Espírito Santo. Assim, junto aos demais grupos camponeses e revoltosos, Thomas Milton entrou em guerra contra a nobreza, tornando-se uma das principais figuras na luta de classes alemã. Foi nesse período que Martinho Lutero condenou os posicionamentos de Milton. Em contrapartida, o último chegou a chamar Lutero de doutor mentiroso, por se apoiar na nobreza após criticar as ações corruptas do clero. Thomas Milton liderou multidões de camponeses revoltados contra seus senhores. Como resultado disso, o teólogo se tornou uma das figuras mais polêmicas e controversas da história alemã. Em 1525, durante a Batalha de Frankenhausen, Thomas Milton foi derrotado e capturado. As forças repressoras da nobreza alemã acabaram se sobrepondo à revolta. Desde as 100 mil pessoas que morreram durante o conflito, estava Thomas Milton, que foi capturado e decapitado em 1525. Bom, e uma das consequências da reforma protestante na Igreja Católica foi a perda do poder político, social e econômico, principalmente nos Países Baixos. E uma das respostas que a Igreja Católica deu foi a criação da Ordem da Companhia de Jesus. Essa ordem religiosa, mais conhecida como jesuítas, ela foi fundada pelo militar Inácio de Loyola e era organizada muito parecida com um exército. A estrutura hierárquica dela era rigidamente respeitada, porque era governada pelo superior da ordem e também pelo Papa. Os jesuítas, eles foram a partir daí um dos principais divulgadores da doutrina católica, em razão principalmente do papel de educadores por eles desempenhados. Então os jesuítas, eles ficaram responsáveis por sair espalhando a doutrina da Igreja Católica, como também evangelizando. Tanto que aqui mesmo no Brasil nós temos o exemplo. Os jesuítas, eles chegaram aqui para catequizar os índios. Então essa forma da Igreja Católica foi muito eficiente nos países que ainda não tinham um centro muito religioso centrado, principalmente nos países que a reforma não tinha sido introduzida. Lembrando que os jesuítas também, eles, além de passar a doutrina católica para alguns povos, eles também davam educação e também uma catequese muito aprofundada. E entre os anos de 1545 e 1563, foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Esse encontro das principais autoridades da Igreja Católica tinha por objetivo redefinir o posicionamento da Igreja em relação à doutrina religiosa. Então, o Concílio de Trento, ele veio a partir de uma iniciativa para rever as medidas que seriam tomadas a partir da Contra-Reforma. Dentre as medidas tomadas no Concílio de Trento, houve recuo em relação às críticas dos protestantes. No caso, foi proibida a venda das indulgências e também decidido pela criação de seminários. Esta última instituição seria responsável pela formação eclesiástica do clero, buscando evitar, dessa forma, a venda de cargos na igreja, que era algo muito comum.